É bom estar na casa de Deus, né? Fiquei um domingo fora, parece que eu fiquei um ano. Quem achou, diga amém? Amém. Irmãos, vamos ler então, em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem Jeremias, capítulo 31, versículo de número 3. Amém? Quem achou, diga amém, por favor. Amém. Diz assim a palavra de Deus: há muito que o Senhor nos apareceu, dizendo: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Vou ler de novo. Há muito que o Senhor nos apareceu, dizendo: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero, em nome do Senhor Jesus, agradecer por estar aqui mais um dia, Pai, e ser usado como instrumento nas Tuas mãos, Deus. Me usa, Pai, para falar com o Teu povo, para falar a Tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Pode se assentar. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Já é 8:55, né? Mas às vezes a gente é tão corrido, né, irmão? E se a gente já for direto para a palavra, a gente não entende nada, né? Porque a nossa mente está longe, né? A adrenalina, a perseguição do dia a dia. Então a gente tem que chegar com calma. Amém ou não? Diga assim: afinal de contas, estamos na presença de Deus. Amém ou não? Diga assim: glória a Deus por isso. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Jeremias, um profeta, né, de Deus, né? Um homem que foi muito perseguido e por muitas vezes ele foi preso, né? Olha que coisa. E ele presenciou muitas vezes também o pecado do povo de Israel, e por muitas vezes ficou nervoso com o povo, ficou revoltado com as atitudes do povo. Amém ou não? Então Jeremias passou por muitas dificuldades. Diga-se de passagem que também é conhecido como profeta chorão. E por que chorão? Porque Jeremias, ele era um homem que clamava muito, ele pedia muito aquilo que ele queria para Deus, e também por ver, ele foi um dos profetas que Deus revelou o que faria com o povo de Israel por causa da sua rebeldia. Então ele tinha motivos realmente para ser um chorão, tanto por aquele que ele desejava para a vida dele, amém ou não? Como pelo sofrimento que ele via, a revolta do povo de Israel, olha só, que pecava contra Deus. Então ele tinha alguns motivos para realmente ser chorão, porque era um homem que sofreu, que viveu realmente perseguição, foi preso. A luta de Jeremias foi realmente, irmão, terrível, algo que muitos cristãos estão passando na atualidade. Perseguição, não é? Lutas em casa, na família. Pode ser que só mude algum problema específico, mas a dificuldade, ela existe, amém ou não? Olha para mim, presta atenção no que eu estou dizendo. Mas Jeremias, como todo profeta de Deus, como todo homem e mulher de Deus, ele tem as suas virtudes, não é verdade? Amém ou não? E toda vez, mesmo Jeremias sendo um profeta chorão, como é conhecido, mesmo Jeremias tendo presenciado situações difíceis, olha só, tendo ouvido da boca de Deus que Deus, ele traria, né, uma mão pesada sobre o povo de Israel, ele era um profeta que sempre profetizava bênção. Ele sempre falava das promessas que Deus tinha para ele. E é sobre isso que eu vim pregar. Então vamos pensar aqui comigo. Jeremias era um profeta que passou por muita luta, é verdade. A Bíblia fala que Deus escolheu Jeremias dentro do ventre da mãe dele ainda, amém ou não? E levantou como profeta, sofreu muito, foi preso, foi perseguido, mas foi um profeta que clamou muito a Deus e que reclamou muito com Deus. Olha só, que é diferente de murmurar. Um profeta que a Bíblia mostra que era um homem nervoso, né? Jeremias, se a gente ler o texto, ele era um homem muito ativo e nervoso por isso. Mas sempre Jeremias, ele profetizava as promessas de quem? De Deus. E é aí que eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Olha só, eu posso estar passando por luta, por dificuldade, amém ou não, igreja? E essa palavra realmente é para o nosso coração. Amém? É para o povo que está passando por luta na atualidade. Por mais que eu esteja passando pela prova, eu não posso me esquecer das promessas de Deus na minha vida. Amém ou não? Olha que interessante. Por isso que
Jeremias, o nome Jeremias significa levantado por Deus. Olha só, porque ele tinha essa convicção que mesmo ele estando passando um momento de luta, mesmo ele passando num deserto, mesmo ele sofrendo, ele sabia que Deus ia o quê? Levantar ele. Essa era a grande diferença do profeta Jeremias, a qual Deus nos traz nessa noite. Um exemplo de vida para mim e para você. Amém ou não? Então, como é que pode um estar passando por tanta luta, sendo perseguido, açoitado, olha só, e ter esse sentimento dentro da sua alma? É a característica de um homem de Deus. É a característica de alguém que sofre, que luta, que faz a obra, que peleja, mas que permanece firme, crendo, confiando nas promessas de Deus. Você já imaginou? Jeremias passando por luta e profetizando e falando aquilo que Deus tinha prometido. Como é que Deus não fica lá no céu, né? Fala, poxa, eu prometi, e se eu prometi, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir. Amém ou não? Deus, Ele quer que você aprenda isso nessa noite, que por mais luta que você esteja passando, esse espírito, esse sentimento, essa convicção que Jeremias tinha, por isso que significa levantado por Deus, você tem que aprender isso hoje. Eu posso estar prostrado, eu posso estar com luta, eu posso estar com dificuldade, mas diga assim, mas Deus, diga, mas Deus vai me levantar. Amém ou não? Amém. Então Jeremias tinha essa convicção. Por isso que ele fez a grande diferença. E você tem que sair daqui nessa noite dessa forma, dizendo assim, poxa, olha, a minha situação não está boa, mas Deus vai me levantar. A minha situação está dificílima, só um milagre, mas Deus vai me levantar. A gente tem que ter isso dentro da gente. E profetizar isso para o mundo espiritual, quer ouvir. Porque o mundo espiritual quer que a gente esqueça das promessas de Deus. Quer que você pense que Deus não é mais com você. Quer que você pense que Deus te abandonou, que Deus te deu as costas. Mas isso não tem nada a ver. Jeremias conhecia Deus. Mesmo no sofrimento, ele confiou. Mesmo no sofrimento, o que saía, eu estou prostrado, mas Deus vai me colocar de pé. Amém ou não, igreja? Eu estou enfermo, mas Deus vai me curar. Eu estou desempregado, mas Deus vai me dar um emprego. A minha família está assim, mas Deus vai transformar. Amém ou não? Isso tem que sair da gente. Até porque isso vai edificar a nossa fé. E aquilo que sai da nossa boca, a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder no mundo? No mundo que é, igreja? Amém ou não, irmãos? E a gente vai ver aqui algumas promessas que realmente nos fortalecem, né? Que faz com que a gente crê ainda mais, olha só, naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Olha só, então, para você guardar aí dentro do seu coração, Jeremias significa elevado, né? Ou levantado por Deus. Ele tinha convicção de que Deus ia levantá-lo, de que Deus ia honrá-lo, que Deus ia tirar a vergonha, Deus ia tirar a luta, Deus ia tirar o deserto. Amém ou não? Porque o cristão tem luta, irmão. Ele tem, isso se alguém te ensinou ao contrário, então está errado. O cristão está nesse mundo aqui de passagem. Nós somos intrusos aqui, amém ou não? Nós somos um povo que leva a luz, que tenta levar, olha só, a sociedade, uma palavra de amor, de comunhão, a palavra de Deus. Por isso que nós somos tão odiados aqui, porque nós pregamos a esse Deus, porque nós somos fortes naquilo que a gente acredita, amém ou não? Por isso a luta é constante. O mundo luta contra a gente, para que você se cale, para que você desista. Olha só como é que é. Então por isso que a nossa luta, ela vai ser constante. Enquanto a gente viver nesse mundo, não tem suquinho de laranja, irmãos. Claro, a gente vai vencer, você vai ter os seus momentos de alegria, de paz. A Bíblia promete isso. Deus disse que nos daria nesse mundo e no mundo. E no mundo o quê? E no mundo vindouro, amém ou não? Mas a luta ela é constante. Mas que eu vença um Golias, pode até levantar outro, mas que eu vença também. Amém ou não? Então eu sei que em todo tempo eu estou na batalha. Permanecer firme é permanecer confiando. É como Jeremias, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, o que saía da boca dele era isso: Deus vai me levantar. E é assim que nós temos que ser. É assim que um cristão tem que aprender. Olha, está difícil, mas Deus vai dar o escape. Está difícil, mas Deus vai dar a vitória. Amém ou não? Estou prostrado, mas Deus vai levantar. Estou fraco, mas Deus vai fortalecer. Está enfermo, Deus vai curar. É assim que nós temos que ser.
Esse também é um dos motivos porque o cristão é chamado de louco. Lembra uma vez que eu contei aqui? Pastor, ele não era nem pastor, ele estava se formando, né? E o pai dele era diretor de uma faculdade de teologia, e o pai dele faleceu, e ele era novo, e todo mundo pensou que ele fosse desviar, porque o pai dele morreu. E ele entrou na sala, e todo mundo calou, porque achou que morreu o pai dele, está triste, vai desistir de tudo, todo mundo esperando que ele fosse desistir. Ele entrou na sala e dando glória a Deus, e olha, eu estou triste porque meu pai nos deixou, mas por outro lado, muito feliz porque meu pai é um de Deus, e foi para a glória, amém ou não? Quem tem esse sentimento hoje, irmão? Ninguém está preparado para perder um ente querido, mas o Espírito que tem que habitar e agir dentro de nós é esse. É esse, amém ou não? Eu sei, olha só, para onde eu vou, eu sei para onde as pessoas que creem em Deus vão, a Bíblia garante isso. Olha que interessante. Todos esperavam que ele fosse entrar na cabisbaixo, vou acabar com tudo, desistir de tudo, mas era um sentimento dele, era o Espírito que reinava dentro dele. O que nós temos visto aí são os cristãos passando por luta e desistindo. Sabe, todo tempo eu desisto, em todo tempo, olha só, eu esfrio na fé, em todo tempo eu fico patinando. A Bíblia fala que se eu for com a onda do mar, que vai e volta, ou seja, um dia eu estou com fé demais, outro dia eu não tenho fé nenhuma, então você não vai conseguir extrair nada de Deus. Nós já aprendemos isso aqui, amém ou não? A minha fé ela tem que ser constante, e é a fé de Jeremias. Por isso que está dizendo, levantado por Deus. Ele tinha convicção, ele tinha fé, ele tinha certeza que Deus não ia falhar. E quando eu tenho essa certeza em Deus, eu agrado a Deus, eu toco no coração dele. Como Jó, o Senhor falou assim, pode tocar, só não mata ele, pode fazer o que você quiser. Esse homem aí eu sei que não vai negar o meu nome. Deus sabia disso, e Deus quer encontrar esse sentimento dentro de mim, dentro de você, irmão. O ano está se findando, né? Está acabando o ano, não é isso? Faltam 2 dias? 2 dias para a gente entrar em 2016. E muitas pessoas têm essa virada de ano como um recomeço da sua vida. Mas a nossa vida cristã, ela começou desde o dia em que você aceitou Jesus. Então você tem uma história com Deus, você tem uma bagagem com Ele, amém ou não? Algumas coisas eu recomeço na minha vida, mas não porque é virada de ano. Algumas coisas eu paro, penso, analiso, e eu mesmo começo a analisar e dizer, olha, eu fiz isso, não foi bom, agora eu vou agir assim, agora eu vou andar nesse caminho. Isso vai fazer com que eu conquiste, isso vai fazer com que eu toque no coração de Deus e consiga viver os meus milagres, amém ou não? Agora, dentro de mim tem que ter essa convicção. Eu não posso de noite crer demais e de dia não crer em nada, não. Tem que ser constante, irmãos. Tem que ser constante. É o que Deus espera de nós. É o que Deus quer encontrar em mim e em você. Essa certeza de que se eu tiver caído, Deus vai me levantar e acabou. É o que Deus quer. Olha só, a gente vai ver aqui algumas promessas as quais Jeremias, estava alicerçado. Então toda vez que ele estava passando por luta, ele, peraí, é a convicção de que Deus não ia falhar. Olha aí Jeremias capítulo 1, versículo 8. Vamos ver aqui, Você está com luta, o inimigo está aí guerreando contra você, os inimigos têm se multiplicado na sua vida. Olha o que fala em Jeremias capítulo 1, versículo 8. Acharam? Amém. Diz assim, não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o quê? Senhor. Então eu imagino Jeremias na luta, na dificuldade. Peraí, imagina Jeremias preso e fala, não, peraí, eu estou me lembrando aqui, Deus disse, olha só, que ia me livrar, e ele era convicto de que aquilo iria o quê? Acontecer. Eu não sei como é que você chegou aqui. Tem se multiplicado os seus inimigos? Deus vai te livrar, amém ou não? Diga promessa. Ele é fiel, amém ou não? Para cumprir cada uma dessas promessas. Por livramento. Então, Senhor, eu não preciso andar com medo, eu tenho que andar vigilante, amém? A Bíblia me ensina a orar sem cessar, ficar atento às coisas, a vigiar. Mas espera aí, Deus prometeu que Ele me livra do mal. Olha só, Ele me livra dos meus inimigos. E quando eu tenho essa certeza dentro de mim,
Então a minha fé, irmão, olha só, a minha fé, ela consegue tocar o coração de Deus, pela convicção que eu tenho, daquilo que Deus o quê? Prometeu. Então aqui é uma promessa de livramento. Você fala assim, poxa pastor, é verdade. Quantos livramentos eu não tive na minha vida, quantas vezes eu pensei que era o fim, e de repente aconteceu algo, e hoje eu estou aqui, amém ou não? Eu não vou aqui dizer que é 100% das pessoas que estão aqui, mas pelo menos 70% das pessoas que aqui estão, já viveram o livramento de Deus, amém ou não, igreja? Vocês viram, vocês sentiram isso? Peraí, por quê? Porque Deus prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Então a primeira promessa que Jeremias tinha convicção era que Deus podia se multiplicar, podia vir um monte de inimigo, e Deus traria o quê? O livramento. E você pensa que o diabo não quer nos matar? Você pensa que o diabo levanta pessoas para calar nossa boca, para findar? Olha aí, mas Deus não deixa, porque Ele livra, amém ou não, igreja? Posso ouvir glória a Deus por isso? Jeremias capítulo 1 versículo 19, olha aqui, ó. Deus me livrou, vai guardando aí. Versículo 19 diz assim, ó: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para o quê? Ele está dizendo, eu sou contigo. Sabe qual que é agora a promessa? Deus está dizendo para Jeremias, eu prometo te proteger. Olha aí, eu sou contigo. Livramento e proteção de Deus. Já pensou? Na hora da luta, glória a Deus, meu coração está cheio de fé. Deus prometeu livramento e Deus prometeu proteção. Irmão, tem proteção melhor que essa? Nem toda empresa de segurança pode te proteger como Deus. Então não é só livrar, Ele também te protege. Ele te livra e fala, aqui você não entra, nele você não toca, amém ou não? Nele você não mata, amém ou não, igreja? Diga, esse é o nosso Deus. É a Bíblia, e o cristão tem que lembrar disso. Pô, livramento está na palavra, não é à toa que acontece na minha vida. Proteção de Deus também, olha aqui, é promessa para os filhos. Por isso que eu acredito que Deus tem guardado a minha vida, porque Ele me protege, amém ou não? Diga glória a Deus por isso. Olha lá, 16, Jeremias capítulo 16, versículo 21. Vamos ver se Jeremias estava realmente alicerçado na palavra, né? Da onde vinha tanta segurança, né, no coração de Jeremias. Olha só, Jeremias capítulo 16, versículo 21. Promessa de força, acharam? Diz assim, portanto eu lhe farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha o quê? A minha força, amém ou não? E o meu poder. Então saberão que o meu nome é o quê? Senhor. É promessa. Diz assim, peraí, ó, eu prometo, eles vão ver a minha força e o meu poder. Eles saberão que eu sou Deus. Isso é promessa. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou mostrar que sou na tua vida. Aleluia por isso. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor ou não? Deus está dizendo, eu prometo livramento, eu prometo, olha só, proteção, eu prometo força. Eles vão ver que eu sou na tua vida. E você sabe o que é tão interessante isso, irmão? A gente orou aqui, né? Senhor, mostra que o Senhor é na nossa vida. Imagine Davi saindo de lá de trás das ovelhas, e Davi começou a crescer. Não tinha ninguém que... Por que Davi foi tão amado? Porque eles viram que Deus era com ele. Então é promessa. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, nossa, Deus é na sua vida mesmo, hein? Amém ou não? Amém. Se você lembrar aqui, a última vez que eu ministrei, eu estou lembrando agora, eu disse assim, eu estou cansado de falar que Deus é comigo. Mas em que sentido? Não literalmente, mas eu quero ouvir as pessoas falarem, nossa, Deus é na tua vida, amém ou não? É muito melhor, não é verdade? É muito melhor. Eu cheguei no meu emprego lá, no segundo dia, normal, não falei que era crente para ninguém, não falei que era pastor, não falei que era nada. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Marcelo, vamos trabalhar. Vamos trabalhar! Ripa! Segundo dia, você é cristão, né? Eu falei, eu sou. Graças a Deus por isso. Você vai para a igreja? Eu falei, vou. Deixa eu descobrir, né, Ana? E eu me alegrei. Sabe que eu me alegrei? Porque eu não cheguei lá falando, eu sou crente. As minhas atitudes, amém ou não?
O nosso jeito de falar é diferente. O nosso jeito de... Não que nós somos melhores, mas é diferenciado. No segundo dia, opa, peraí. Não, teve uma coisa... Você é crente, né? Você é crente, você é evangélico, né? Eu falei assim, sou. Graças a Deus por isso. Agora vamos deixar descobrir o resto, né? Deus está prometendo que eles verão que Deus é na nossa vida. Isso é forte demais, irmãos. Isso é maravilhoso. As pessoas passarem por você e falar assim, poxa, que coisa, hein? E não é que Deus é com você mesmo. E não é que Deus é na tua vida mesmo. Por quê? As pessoas vão glorificar Deus por aquilo que Deus vai fazer na tua vida em nome de Jesus. Recebe aí, você crê ou não? As pessoas vão glorificar Deus por aquilo que Ele vai fazer nessa igreja, nesse ministério. Em nome de Jesus. Eu lembro que quando a gente chegou aqui, vamos sair do lado do Daniel. Eu lembro que quando a gente chegou até aqui, sabe que a gente ficou pequena, né? Ficou pequeno o bairro, todo mundo se conhece, é mim ou não? E quando nós saímos de lá, as pessoas achavam que a gente era um fogo de palha, né? Que a igreja era só um vento que passou. Mas quando a gente veio para cá e levantou aqui, a conversa mudou. As pessoas nos encontravam na rua e diziam assim, olha, Deus honrou, hein? Agora é dele, amém ou não? Amém. Diga a glória de Deus. Porque aquilo que para eles parecia ser fogo de palha, se concretiza e não aconteceu nada ainda, na verdade. Vai acontecer muito mais coisa. Quem crê, diga eu creio. Vai acontecer muito mais. Ou seja, se glorificaram a Deus porque nós chegamos aqui, vamos glorificar muito mais por aquilo que a gente vai fazer ainda em nome de Jesus. Agora de quem que é? É de Deus. Nós só somos instrumentos na mão dele. É assim que tem que ser a vida do crente. As pessoas têm que olhar para a vida do crente, não é só dinheiro no bolso, não é isso. Mas ele tem que conquistar, ele tem que vencer, ele tem que marchar. Claro, todo o tempo de Deus é verdade, mas é assim que as pessoas vão glorificar. Olhar para você e fazer assim, nossa, Deus é na tua vida mesmo. Olha a sua igreja, olha a sua vida, olha a sua família, olha o seu ministério, olha o seu comportamento, olha o seu testemunho. Isso é promessa, livramento, amém? Proteção divina e Deus mostrar para as pessoas que é na nossa vida. Já pensou o mundo espiritual? Olha para mim, essa é boa. Já pensou o mundo espiritual vindo com fúria para cima de você? Aí Deus fala, opa, não mexe que esse daí é meu. Aleluias. Amém ou não, igreja? Porque não é só para o homem, mas é para o mundo espiritual. Quando o mundo espiritual olha para nós, sabemos que o que ele vê aqui é o sangue de quem? Jesus. Já pensou? O inimigo vem furioso e quando você vira, você está repleto, manchado com o sangue do cordeiro. Esse eu não posso tocar porque ele tem um dono. Aleluias por isso. Então Deus mostra também para o homem e principalmente para o mundo espiritual que você é dele. Isso é promessa de Deus. O inimigo fala, não posso matar ele porque ele tem um dono. Aleluia. E assim foi com Jó também. Não posso tocar porque ele tem um dono. Então vai guardando no seu coração promessa de livramento, promessa de proteção divina, e Deus mostrar que é na sua vida. Amém ou não? Amém. Jeremias capítulo 29. Isso aqui é tremendo. Essa palavra aqui, para mim, ela veio no momento certo. 29, Jeremias capítulo 29. Olha que coisa interessante isso, irmão. O Senhor também tem promessa de um futuro brilhante para a sua vida. Futuro e paz. Amém ou não? Amém. 29, do versículo 11 ao 14. Diz assim, ó. Pois eu sei, aleluias, os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Acharam? Eu estou lendo Jeremias 29, versículo 11. Os irmãos acharam? Amém. Eu vou ler de novo então, hein, ó. Pois eu recebi os planos, pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um que, igreja? E um futuro. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Já pensou? Deus está falando assim, eu serei achado. Já pensou? Imagina aqui, irmão,
Deus não faz isso, mas imagine se Deus quisesse se esconder de nós e a gente, através da nossa oração, nós achando Deus. Aleluias por isso, amém ou não? Ele está falando aqui, ó, eu serei achado de vós. Ou seja, a gente vai orar e Deus vai ouvir e Deus vai responder, amém ou não? Isso é promessa de Deus, promessa de paz e de um futuro brilhante para cada um de nós. Aleluia, ele está dizendo, eu tenho planos para vós, eu tenho um plano para você. Ninguém foi chamado para servir a Deus, querido, e viver uma vida sem direção, e viver uma vida sem perspectiva, sem um objetivo. Não, o Senhor está dizendo, eu tenho um plano para você, eu tenho um plano para a sua vida. Olha que interessante, irmão. Vamos lá, versículo 12. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Eu vos congregarei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos o quê? Transportei. Você quer promessa melhor que essa? Então Jeremias estava firmado, ele falou, Senhor, eu não posso morrer, porque o Senhor disse que quer me livrar. Não pode ser. Os meus inimigos não podem prevalecer, porque o Senhor disse que ia me livrar, o Senhor disse que me protege, o Senhor disse que ia mostrar na minha vida a tua força, e o Senhor também prometeu para mim um futuro quê? De paz. Você pode aplaudir o Senhor por isso, irmão? Aleluia! Então imagine Jeremias enfrentando os seus problemas, mas confiando nessa palavra. É assim que a gente tem que ser, irmão. É assim que nós temos que nos apresentar diante de Deus. Senhor, está doendo, estou chorando, porque Jeremias chorava, amém ou não? Senhor, estou aqui, olha Deus, sofrendo, a cruz está pesada, estou carregando um fardo, estou na prova, estou na luta, mas eu tenho que estar confiante, eu tenho que falar para Deus, o Senhor prometeu tudo isso para mim, e Ele vai cumprir, irmão. Isso fez de Jeremias um homem vencedor. Ele não se entregou aos seus próprios desejos, ele não se entregou aos seus próprios pensamentos. É tão interessante que eu disse aqui na hora do louvor, o diabo trabalha diferente na vida daqueles que creem no Senhor, amém ou não? Ele não consegue mais tirar de você. Você sabe que Deus é Deus e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, amém ou não? Mas ele faz com que a pessoa perca a fé, ele rouba isso dela, ele faz com que a pessoa esqueça as promessas. E uma vez que ela esquece as promessas, imagine Jeremias passando por luta e esqueceu que Deus tinha prometido livramento. Olha para mim, presta atenção para você entender. Isso é o cristão que tá sem fé, que não vem para a igreja, que não lê a Bíblia, que não ora, que não jejua, que não faz a obra. Imagina ele passando por luta. Ele esquece do livramento, a promessa de livramento, da proteção, do futuro, de paz. Como é que ele vai vencer? Ele desmorona, ele não suporta. Por quê? Porque ele esqueceu. É assim que o diabo trabalha. Ele fala, não consigo mais fazer com que essa pessoa deixe de crer em Deus, mas eu consigo fazer ela perder a fé dela, a fé de conquista, de livramento, de força, de futuro, de paz, de salvação, amém ou não? Ele trabalha assim, e Deus nos alertou nessa noite. Não sei como é que está o teu coração, mas se lembre dessa palavra. Isso vai gerar dentro de nós o mesmo espírito que houve em Jeremias. Estou na luta, mas peraí, mundo espiritual, vocês vão anular o que Deus prometeu? Não. Eu só preciso crer, irmão. Eu só preciso confiar nele. Amém? 32. Jeremias 32. Mas pastor, tudo isso é verdade, mas a minha causa é impossível. A minha causa é impossível. É tão difícil, mas há alguma coisa impossível para Deus? Jeremias 32, versículo 27 diz assim: Eu sou o Senhor, Deus de toda a humanidade. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Olha o que o Senhor está falando. Quem que vai vencer um homem desse?
vai vencer? Como que esse homem vai se curvar? Se ele tem tudo isso aqui dentro do coração dele. Se ele confia nas promessas de Deus. Como que ele vai se entregar? Como que ele vai ser vencido? Cada vez que ele passa por luta, por dificuldade, ele fala: opa, o Senhor prometeu livrar. Opa, o meu Deus prometeu proteger. Opa, o meu Deus disse que mostraria que é comigo. Aí ele fala: poxa, mas agora ficou difícil. Mas há alguma coisa demasiadamente impossível ou difícil para o meu Deus? Que pode vencer um homem desse? Estou entendendo isso? Guarda isso dentro da sua alma. Pode bater, mas não vai vencer. O diabo pode vir, pode bater, pode fazer, não vai vencer. Se você tiver essa convicção dentro de você, irmão, então você vai ser vitorioso. Amém ou não? Guarde isso aí. Existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não. Deus tem poder para fazer pessoas entrarem aqui convertidas, pessoas que você nunca imaginou que pudessem se converter. Amém ou não? Deus tem poder para fazer coisas que a gente nunca nem imaginou ou pensou. A diferença é que Jeremias acreditava, ele confiava, ele não esqueceu as promessas, e Deus veio nos lembrar elas hoje. Amém ou não? Deus veio nos lembrar. Olha o 38, 32 aí, versículo 38 ao 41 diz assim, ó. Quem achou, diga amém, por favor. Eles serão o meu povo. Isso aqui é uma promessa de uma nova aliança. É uma aliança com Deus. Olha só. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhe darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Depois deles farei com eles uma aliança eterna. Jamais me desviarei de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte o que, igreja? Olha, eu quero isso. Quem quer isso aqui? Quem quer isso aqui? Glória a Deus. Ele está dizendo assim: eu vou colocar um temor no coração deles, e eles nunca vão se apartar de mim. Eu quero esse temor. Mais alguém aqui quer? Fala: eu quero, Deus. Eu quero. É uma promessa. Eu vou colocar o meu temor. E é o que eu tenho orado para Deus fazer na nossa igreja. Porque aí a pessoa ela vai ser santa, ela vai fazer a obra, aí ela vai ter bons olhos, aí quem sabe ela vai voltar realmente ao primeiro amor. Isso está dizendo assim, é promessa de Deus. Eu vou colocar temor e eles nunca mais se apartarão de mim. Eu falei: Deus, eu quero isso para a minha vida rápido. Posso ouvir glória a Deus ou não? Aleluias por isso. Olha o que ele continua dizendo, ó. O 40, vamos lá. Farei com eles uma aliança eterna, jamais me desviarei de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Eu me alegrarei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha o quê? Alma. Então olha só, irmão, que interessante isso. Promessa de livramento. Deus promete livrar. Amém? Deus promete proteger. Deus promete mostrar que é na nossa. É promessa. Pastor Jeremias, na situação de vergonha. Já pensou Jeremias na situação de vergonha? E ele fala assim: mas o Senhor prometeu que esses homens viriam, que Deus é na minha vida. O Senhor prometeu aqui um futuro brilhante, promissor, de sucesso e principalmente de paz. Amém ou não? Olha só, o Senhor disse para mim que para Ele não há nada demasiadamente difícil. Ele é um Deus impossível, Ele pode todas. Olha onde vai a fé de um profeta, de um homem de Deus. Ele continua lembrando, uma nova aliança. Depois Deus vai purificar, vai tirar o pecado e vai firmar uma aliança e vai colocar temor no nosso coração, e a gente nunca mais vai desistir desse Deus. Olha onde vai. Olha onde vai. Por isso que ele era um homem
que venceu. Por isso que ele foi um homem que conquistou. Mesmo com luta, mesmo Deus tendo mostrado para ele todo o mal que faria ao povo de Israel pelo pecado deles, porque ele falou assim: mas Deus, eu estou firmado na promessa, eu estou firmado na palavra, eu não estou firmado em movimento, em gritaria, eu estou firmado na palavra. Eu lembro que quando eu fui pescar com a minha família, e naquela época, alguns anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu disse aqui já, e eu peguei a Tibiriçá ali, para ir para o Riacho Grande, peguei um cruzamento que só tem carreta e caminhão. Mas eu não conhecia estrada, só dirigia aqui, estrada diferente. E eu não vi que tinha uma curva para a direita. Eu fui negligente. Eu confesso, eu fui negligente, mas eu já era crente. E Deus me livrou ali. Eu passei direto no cruzamento lotado, que era lotado de caminhão, naquele dia não tinha nada, só tinha um fusquinha vindo e ficou olhando assim, a brasilinha que eu tinha, passou direto e subiu e ficou em pé assim, ó, no barranco. Eu já contei isso aqui. A gente nem assim não fez, ó. Ela morreu do jeito que ela estava em pé aqui, ó. Eu bati na chave, pegou, engatei a ré, voltei, bora pescar. Eu fui negligente, mas a palavra de Deus ali se cumpriu na minha vida, amém ou não? Ele me livrou, ele livrou toda a minha família. Olha como Deus é bom. Posso ouvir que Deus é bom? E Ele cumpre com a palavra dele, amém ou não? Eu já estou encerrando, irmão. Olha só. O último versículo dessa noite. 33. Jeremias capítulo 33. Aleluia. Acharam? Amém. Versículo de número 3. Promessa de resposta. Glória a Deus. Deus prometeu responder. Se a gente clamar, se a gente orar, Deus vai? Ele vai? Responder. Por quê? Porque Ele prometeu. Ele diz assim, ó, olha aí, ó, 33, versículo 3. Clama a mim e te responderei. E anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabe. Que não sabe. Ele está dizendo, clama a mim e responderei. Olha o que o Senhor está falando. É uma promessa. Já pensou? Jeremias tinha convicção. Por isso ele não temeu. Por isso ele foi firme. Já imaginou? E eu quero que você saia daqui nessa noite, meu irmão, convicto de que Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu. Tudo. Eu vou lembrar você para nós encerrarmos. Eu gostaria muito que você meditasse na sua casa sobre isso. Claro, gostaria de muito mais tempo para continuar pregando o que Deus me deu. Mas hoje o dia é mais curto, né? Mas olha só. Livramento, proteção, mostrar que Deus é na tua vida, um futuro de paz, um Deus do impossível, não tem nada difícil para Deus, uma promessa de uma nova aliança. Lembra que eu falei do recomeço? Pode ser que você seja um cristão que ainda não se entregou totalmente para Deus, pode ser que você ainda tenha áreas da sua vida que você ainda não disse, Deus é tudo. O Senhor está dizendo assim, olha, eu preciso tirar isso para que nós possamos fazer uma nova aliança. Deus disse isso para Israel. Vamos tirar a rebeldia, vamos tirar o pecado e vamos firmar uma nova aliança. Eu vou colocar em você temor e você nunca mais vai se apartar de mim. Porque se eu não me entregar por inteiro, então eu não faço parte dessa aliança com Deus. Olha que interessante. E a última que nós demos agora. Promessa de resposta. Se a gente clamar, diga assim, Deus vai responder. Deus vai responder. Você vai sair daqui hoje, irmão, convicto de que Deus é conosco. Amém? Independente da nossa situação, independente do que você está vivendo hoje, do que você está passando, Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Se coloca de pé para a gente orar, por favor.